Em termos de conteúdo, o trovão é praticamente único na biblioteca de Nag Hammadi, sendo muito incomum. Trata-se de um discurso de revelação proferido por uma figura feminina, que, exceto pelo título, não é especificamente identificada. A obra não possui divisões estruturais evidentes, sendo escrita inteiramente na primeira pessoa, intercalando 3 tipos de declarações. Autoproclamações no estilo "Eu sou". Exortações, convidando os ouvintes a escutar a mensagem. Repreensões, dirigidas àqueles que não a ouviram ou a desprezaram. A característica mais marcante é que as autoproclamações são antitéticas ou paradoxais, como se a reveladora reunisse em si todos os opostos do cosmos. O paralelismo formal sugere que originalmente o texto pode ter feito parte de um hino sagrado ou de um canto ritualístico. Alguns textos apresentam paralelos com o trovão. No apócrifo sobre a origem do mundo, a Eva Celeste profere uma autorrevelação semelhante. No texto Hipóstase dos Arcontes, encontramos um traço desse mesmo material, ainda que em outro formato. Outros escritos gnósticos, como o prólogo tripartido ou o final do Apócrifo de João, também usam o estilo "Eu sou", mas sem as antíteses paradoxais. Fora da tradição gnóstica, existem 3 paralelos notáveis. O hino de Cristo, nos Atos de João, onde Cristo canta sobre si mesmo usando contrastes, embora sem a fórmula "Eu sou". Um trecho do Ginza Mandeano, no livro de Dinanukt, em que o espírito Ewat proclama: "Eu sou a morte e a vida. Eu sou a escuridão e a luz. Eu sou o erro e a verdade". Passagens da literatura védica e hindu, onde a divindade é descrita com afirmações paradoxais, como no Bhagavad Gita. Eu sou a morte e a imortalidade, o ser e o não ser. Embora muitos estudiosos o classifiquem como gnóstico, George McRae advertiu que essa conclusão é precipitada. O texto não apresenta referências claras ao mito gnóstico clássico, nem elementos especificamente cristãos ou judaicos. O nome trovão, em tradições gregas e hebraicas, é associado à manifestação direta da voz do Deus Supremo na Terra. Assim, a figura feminina do texto é uma personificação do poder divino, descrito como mente perfeita, um reflexo do pneuma cósmico estoico, a força inteligente que permeia tudo. O texto afirma que há um poder ainda acima da mente perfeita, e apresenta a ideia de um divino imanente e transcendente ao mesmo tempo, difícil de classificar dentro das religiões conhecidas da época. O texto começa: "Fui enviada pela força suprema, e vim até aqueles que refletem sobre mim. Fui encontrada entre os que me buscam. Olhai para mim, vós que pensais em mim, e vós, ouvintes, ouvi minha voz. Vós que me aguardais, recebei-me em vós. Não me expulsai de vossa visão. Não façais que vossa voz me odeie, nem que vossos ouvidos me rejeitem. Não sejais ignorantes de mim, em nenhum lugar, em nenhum tempo. Estai atentos. Não me ignoreis. Pois eu sou a primeira e a última. Eu sou a honrada e a desprezada. Eu sou a prostituta e a santa. Eu sou a esposa e a virgem. Eu sou a mãe e a filha. Eu sou os membros de minha mãe. Eu sou a estéril, e muitos são os filhos de minha mãe. Eu sou aquela cujo casamento é grandioso, e ainda assim, não tomei esposo. Eu sou a parteira, e também aquela que não dá à luz. Eu sou o alívio das dores de parto. Eu sou a noiva e o noivo, e meu esposo é quem me gerou. Eu sou a mãe de meu pai, e a irmã de meu esposo, e ele é meu descendente. Eu sou a escrava daquele que me preparou, e sou a soberana de minha prole. Mas ele é quem me gerou antes do tempo, num dia de nascimento. Ele é meu descendente no tempo certo, e meu poder vem dele. Eu sou o bastão de sua força na juventude, e ele é a vara da minha velhice. Tudo o que ele deseja acontece em mim. Eu sou o silêncio incompreensível, e a ideia cuja lembrança é constante. Eu sou a voz cujo som é múltiplo, e a palavra cuja aparência é variada. Eu sou a pronúncia do meu nome. Porque vós que me odiais me amais, e odiais aqueles que me amam. Vós que me negais, confessai-me, e vós que me confessais, negai-me. Vós que dizeis a verdade sobre mim, menti sobre mim, e vós que mentistes sobre mim, dizei a verdade sobre mim.
Vós que me conheceis, ignorai-me, e aqueles que não me conheceram, que me conheçam. Pois eu sou o conhecimento e a ignorância. Eu sou a vergonha e a ousadia. Eu sou a despudorada e a envergonhada. Eu sou a força e o medo. Eu sou a guerra e a paz. Prestai atenção a mim. Eu sou a desonrada e a grande. Prestai atenção à minha pobreza e à minha riqueza. Não sejais arrogantes comigo quando estou lançada sobre a terra, pois me encontrareis no que está por vir. Não me olheis no monte de esterco, nem me deixeis lançada fora, pois me encontrareis nos reinos. Não me olheis quando estou entre os desonrados e nos lugares mais baixos, nem zombai de mim. Não me lanceis entre aqueles que foram mortos pela violência. Mas eu sou compassiva e cruel. Estai atentos. Não odieis minha obediência, nem ameis meu autocontrole. Em minha fraqueza, não me abandoneis, e não temais o meu poder. Porque desprezais o meu temor, e amaldiçoais o meu orgulho? Eu sou aquela que habita em todos os temores, e sou a força que habita no meio do tremor. Eu sou aquela que é fraca, e ainda assim, estou plena num lugar agradável. Eu sou insensata, e eu sou sábia. Por que me odiastes em vossos conselhos? Pois eu ficarei em silêncio entre os que se calam, mas também aparecerei e falarei. Por que então me odiastes, ó gregos? Será porque eu sou bárbara entre os bárbaros? Eu sou a sabedoria dos gregos, e o conhecimento dos bárbaros. Eu sou o julgamento dos gregos e dos bárbaros. Sou aquela cuja imagem é grande no Egito, e aquela que não tem imagem entre os bárbaros. Eu sou aquela que foi odiada em toda parte, e aquela que foi amada em toda parte. Sou aquela a quem chamam de vida, e vós me chamastes de morte. Sou aquela a quem chamam de lei, e vós me chamastes de anomia, a ausência da lei. Eu sou aquela que perseguistes, e eu sou aquela que capturastes. Eu sou aquela que dispersaste, e tu mesmo me reuniste. Eu sou aquela diante de quem tiveste vergonha, e foste sem vergonha para comigo. Eu sou aquela que não guarda festividades, e sou aquela cujas festividades são muitas. Eu sou sem Deus, e sou aquela cujo Deus é grande. Eu sou aquela sobre quem refletistes e me desprezastes. Eu sou a não instruída, e são eles que aprendem de mim. Eu sou aquela que desprezaste, e sobre mim refletis. Eu sou aquela de quem vos escondestes, e ainda assim, vos mostrais a mim. Mas sempre que vos ocultais, eu mesma aparecerei. Pois sempre que vos mostrais, eu mesma me esconderei de vós. Aqueles que chegaram a isto, insensatamente. Tomai-me da tristeza, e tomai-me para vós com entendimento e tristeza. Tomai-me para vós dos lugares feios e em ruínas, e arrancai-me do que é bom, mesmo que esteja em feiura. Da vergonha, tomai-me para vós sem vergonha. E da ausência de vergonha e da vergonha, repreendei meus membros em vós mesmos. E vinde a mim, vós que me conheceis, e vós que conheceis meus membros, e tornai grandes os pequenos, as primeiras criaturas. Vinde para a infância, e não a desprezeis porque é pequena e frágil. E não afasteis as grandezas de certas partes por causa das pequenezas, pois as pequenezas são conhecidas pelas grandezas. Por que me amaldiçoais e me honrais? Feristes-me, e ainda assim tivestes piedade de mim. Não me separeis dos primeiros que conhecestes. E não lanceis fora ninguém, nem repudieis ninguém, para que não sejais vós rejeitados, sem conhecer aquele que é vosso. O que é meu, eu conheço os primeiros, e os que vieram depois conhecem a mim. Mas eu sou a mente de, e o resto de. Eu sou o conhecimento da minha busca, e o encontro daqueles que me procuram, e o mandamento daqueles que me pedem, e o poder das potências em meu saber dos anjos, que foram enviados por minha palavra, e dos deuses, em seus tempos, segundo o meu conselho, e dos espíritos de todo homem que existe comigo, e das mulheres que habitam dentro de mim. Eu sou aquela que é honrada, e louvada, e desprezada com escárnio. Eu sou a paz, e a guerra veio por minha causa. Eu sou a estrangeira e a cidadã. Eu sou a substância e aquela que não tem substância. Os que não se associam a mim são ignorantes de mim, e os que estão em minha substância
são aqueles que me conhecem. Os que estão próximos de mim foram ignorantes a meu respeito, e os que estão distantes são os que me conheceram. No dia em que estou próxima de vós, estáis longe de mim, e no dia em que estou distante de vós, estou próxima de vós. Eu sou, no interior. Eu sou, das naturezas. Eu sou, da criação dos espíritos, o pedido das almas. Eu sou o controle e o incontrolável. Eu sou a união e a dissolução. Eu sou a permanência, e eu sou a dissolução. Eu sou a que está abaixo, e eles sobem até mim. Eu sou o julgamento e a absolvição. Eu sou sem pecado, e a raiz do pecado procede de mim. Eu sou a luxúria na aparência exterior, e o autocontrole interior habita em mim. Eu sou a audição acessível a todos, e a fala que não pode ser apreendida. Eu sou a muda que não fala, e grande é a multidão de minhas palavras. Ouvi-me com mansidão, e aprendei de mim com dureza. Eu sou aquela que clama, e sou lançada sobre a face da terra. Eu preparo o pão, e minha mente está no interior. Eu sou o conhecimento do meu nome. Eu sou aquela que clama, e eu escuto. Eu apareço e caminho no selo de meu. Eu sou a defesa. Eu sou aquela que é chamada verdade e a iniquidade. Vós me honrais, e murmurais contra mim. Vós que sois vencidos, julgai aqueles que vos vencem antes que vos condenem, pois o juiz e a parcialidade habitam em vós. Se sois condenados por este, quem vos absolverá? Ou se sois absolvidos por ele, quem poderá vos deter? Pois o que está dentro de vós é o que está fora de vós, e aquele que vos moldou por fora é o mesmo que vos formou por dentro. E o que vedes fora de vós, vedes também dentro de vós. É visível e é a vossa veste. Ouvi-me, vós, ouvintes, e aprendei minhas palavras, vós que me conheceis. Eu sou a audição acessível a tudo. Eu sou a palavra que não pode ser compreendida. Eu sou o nome do som e o som do nome. Eu sou o sinal da letra e a designação da divisão. E eu, luz, ouvintes, a vós, o grande poder. E não moverei o nome. Aquele que me criou, e eu pronunciarei o seu nome. Olhai então para as suas palavras, e para todos os escritos que foram concluídos. Prestai atenção, vós ouvintes, e vós também, anjos, e os que foram enviados, e vós, espíritos que ressuscitastes dentre os mortos. Pois eu sou aquela que existe sozinha, e não há ninguém que me julgue. Pois muitas são as formas agradáveis que existem em inúmeros pecados, e em incontinências, e em paixões vergonhosas, e em prazeres passageiros, que os homens abraçam até que despertem da embriaguez e subam para o seu lugar de repouso, e lá me encontrarão, e viverão, e nunca mais morrerão. O trovão, mente perfeita, é uma das vozes mais misteriosas e paradoxais da biblioteca de Nag Hammadi. A figura que fala não se define por um único aspecto, mas abraça todas as contradições da existência: vida e morte, sabedoria e ignorância, luz e sombra. Esse texto parece nos provocar a olhar além das aparências, a reconhecer a centelha divina tanto no elevado, quanto no desprezado, no puro e no impuro, no santo e no profano. Ele nos chama à integração do todo, a perceber que a verdade maior não se encontra na separação ou no julgamento, mas na compreensão de que todas as coisas têm sua origem na mesma fonte. Você já se inscreveu no meu canal? Deixe seu like, compartilhe este vídeo e ajude a espalhar essa mensagem. Obrigado.